na sala de aula, a autonomia do professor. Sim. Tá? Vocês também mandam Não é beijinho. torcer, Vocês viram o gordinho sem jaleco e ele vai cobrar jaleco na prova? Qual o sentido? Ok? Tá, só conferir. Foi generalidades? Foi a outra foi transtornos neuro? Não sei qual hoje. Ok. E a passada? Foi isso, eu teve 2 aulas, né? Teve Não três? foram 3, gente. Foram 3. Ele teve uma das que foi a equipe, a fisiotria, TDAH. Essa foi o transtorno neuro. foi o pneu. E uma antes dessa foi qual? Era que Vou ter que ver. Só depois você pode dar um resumo pra gente, né? Sim, sim. Toda a matéria pra... Porque no online é mais complicado, a gente dorme mais que assiste. O pessoal pode fazer perguntas. Sinceridade, né? Sempre. Foi discapacidade, reabilitação de idosos. foi festa uma fratura. É isso. Bom, o tema de hoje é um pouquinho mais aprofundado, né? Para começar a aula, deixa eu ver se está funcionando certinho. 17. É um pouquinho mais aprofundado, é um tema que de vez em quando gera preconceito, tá bom? Mas precisa ser dito e precisa explicar para vocês, tanto aqui no Paraguai quanto no Brasil, como funciona, tá? Uma pergunta, alguém que quando eu terminar quer ficar pelo Paraguai? Eu. Saulo? Ok. Eu também quero. Esse tema vai servir para vocês dois, para os dois cenários, ok? Então, não adianta se preocuparem. Outra pergunta que eu tenho que fazer antes de começar a aula: quem é a favor do aborto? Eu vou ser honesto, eu penso que livre-arbítrio, cada um faz o que é da vida. Ok. Quem é contra o aborto? E as Não pessoas, tem outra, não tem opinião. as pessoas que é contra o aborto, vocês em algum momento são a favor do aborto? Sim. Quando? Quando há um estupro, quando eu acho que é existem forçado. malformações genéticas. Ok. E em qual cenário vocês acham que o aborto devia ser, até Legalizado. que semanas, né, digamos assim, que o aborto devia ser legalizado? Vocês já passaram por embriologia, então vocês sabem certinho como funciona. Oi? Eu acho que é até aqui. A quinta semana? Vocês sabem quando a partir... Isso eu acho que até quando descobrir se você começou a estar grávida, porque você já descobriu que está grávida, você vai esperar ainda passar quanto tempo aí para fazer o aborto? Mas tem que Né? Então, eu acho que se você descobriu. Mas já não tem meu voto, não. Não, Livre-arbítrio, não, né? eu acho Não, que cada um faz o que eu acho quer. assim, por exemplo, vou dizer que eu sou. É, o máximo de Não, mas assim, eu acho que eu sou, por exemplo, sou mulher, né? Fui estuprada na rua. E realmente, claro que eu vou ficar ali, não vou falar pra ninguém tudo, mas que eu tô grávida. Né? A partir desse momento, eu acho que já é o momento certo. Né? Aí eu vou esperar chegar 8 meses, 9 meses para poder. Eu acho que assim, é um trauma muito grande, entendeu? Eu acho que deve ter uma rede de apoio nesse momento. Mas eu acho que não pode esperar tanto tempo, né? Bom, em relação a isso, eu quero que vocês saibam que a partir do momento que o feto vira feto, é contraindicado o aborto, né? Isso tanto pela ética médica quanto qualquer outra organização. Por quê? Quando o feto vira feto, ele já passa a ser um ser vivo. A partir da 12ª semana é quando ele transforma de zigoto para feto. Então, por lei no Brasil, o aborto é legalizado até a 12ª semana. Eles, há pouco tempo, semana passada, prolongaram para 9 meses, né, que seria 40 semanas, só que isso foi derrubado já pelo CFM, porque isso viola a ética médica. Tudo que viola a ética médica, o médico pode se negar a fazer. Ok? Não, é Basta. 40 semanas. 40 semanas. São 9 meses, acho que vai Ou ficar. seja, Então- é eutanásia sem ter direito de eutanásia, porque não tem direito de escolha no primeiro caso. Isso é uma breve interpretação da aula. Mais Eu fácil vou deixar jogar, nascer eu vou claro. jogar 2 casos clínicos para vocês. Eu quero ver a opinião de cada um referente à conduta de cada paciente, ok? De cada pessoa. São 2 casos clínicos. Primeiro, passou? Primeiro, é uma jovem de 19 anos, né? Essa jovem, ela chega ao pronto-socorro queixando de gravidez desejada. Eu vou passar os slides para vocês, tá? Vocês não precisam se preocupar. Queixa de gravidez desejada, né? Essa jovem chega já ao ambulatório ou pronto-socorro com 10 semanas de gestação. E ela refere que pelo trauma não conseguiu ir até o hospital, justamente por a maioria das pessoas que chegam ao hospital vítima de estupro é julgada e sofre preconceito sobre isso, né? Eu quero saber de vocês, quero que vocês escrevam na folha.
A conduta que vocês fariam com essa paciente, com 10 semanas de gestação. O que vocês fariam? Profilaxia, se precisa, né? E como a nossa matéria de reabilitação, qual seria a reabilitação indicada para essa paciente? A primeira coisa era procurar um psicólogo, né? Fazer o psicólogo. O PrEP já não resolve. Eu acho que era a primeira coisa a fazer. Psicológico. Né? O que vocês acham? Tá tudo em português, tá? Não se preocupa não. Acho que o primeiro passo é esse, né? Ter o psicólogo junto acompanhando. Pais. Eu acho que Mas a não, primeira mas- coisa, acho que teria que ter sido feito testes para HIV, para outras coisas, para saber se ela foi contagiada, já que era uma pessoa desconhecida, fazer todos os exames laboratoriais, e depois um acompanhamento psicológico, para que pudesse ter a autonomia de decidir se ela vai interromper ou não essa gestação. Porque, sendo vítima de um abuso, de um estupro, seria assim. Existem relatos de pessoas que tiveram filhos de um estupro, porque essas pessoas não conseguem amar esse filho. Então, seria decisão entre ela ter ou interromper, ou ela ter e doar, também existe essa possibilidade. Então, eu acho que a primeira parte seria fazer os exames laboratoriais, exames de imagem, para realmente ver as condições que está esse quase feto, no caso ali, e, no caso, imprescindível, acredito que o acompanhamento psicológico. Ok, vocês sabem quais seriam as profilaxias indicadas no caso desse paciente? Desse paciente. 10 semanas pós-exposição. Não, já era, tem que fazer. O PrEP não faz mais efeito. As medicações já passaram muito. O que vocês me dizem? Eu procurar um Qual o palpite de vocês? uma ginecologista. Isso é no princípio. Toda paciente que chega vítima de violência sexual, essa paciente é imediatamente encaminhada para qualquer médico que esteja de plantão, né? E principalmente para o ginecologista. O ginecologista é que vai avaliar se houve lesão na vulva, se tem alguma escoriação na pele, se tem alguma coisa do tipo. Né? Então essa parte a gente pula. Quero saber qual profilaxia vocês acham que seria indicada para essa paciente. HIV? 10 semanas. Não resolve mais. 10 semanas. HIV só funciona com 72 horas. 10 semanas o PrEP. já não. Então. E aí, o que vocês acham? Fazer os exames e ver o que incidem alguma coisa. Deixa essa pergunta para vocês. Vamos pro segundo caso. Vocês vão escrevendo na folha. Certo. Tá bom? Não esquece. Então aqui eu quero a profilaxia indicada, tá ok? E a conduta de vocês perante a esse caso, paciente com 10 semanas. Entrar com medicamento Sim. HIV para diminuir um pouco. Oi? Entrar com medicamento de HIV para diminuir um pouco. Nesse caso, não. Não. Eu vou explicar mais pra frente. Só Não, por eu sei 72 o horas. tempo, mas tem 10 dias, 10 semanas. 10 10 semanas. semanas já era, meu irmão. 10 Então, a semanas. profilaxia e a conduta. Profilaxia é a conduta perante esse caso. A sertralina para ela ficar calminha, mano. Psicólogo. Já era, não tem o que fazer não. É dar uma lição de moral, não. Ninguém mandei pra balada, mano. Ô, tu vai apanhar a mim aqui, cara. Mas Fecha a boca. Mas eu sou Fecha desses, a boca, cara. tu Eu vai ia falar apanhar. isso, eu ia falar isso. Fecha a boca, tu vai apanhar. Tá ligado? Eu reprovei em ética, né? Tá ligado? Eu Pois é. reprovei em ética Fecha a médica. boca, tu vai apanhar. Tu é muito feminista. Não, mas pô, não tem nada. São dois casos, tá? Ela quer. Ela é casada com a roupa? É, até 12ª 10 semana. 10 semanas até 12 no Brasil pode. Outra coisa também é se a paciente chegar para você contando uma história divergente e o fato não condizer com a semana de gestação dela, isso é um contraindicador de aborto, né? Lembrando que tem vários documentos que essa paciente tem que preencher, tanto a paciente quanto você, para realizar um aborto. Ah, agora que eu entendi, ela tá me solicitando um aborto nesse Então, exame. ela está contando que chegou, relato, né? Ah, tá. Ela está angustiada com a ideia de continuar ou descontinuar de forma clandestina e não sabe como proceder em relação a isso, que ela foi vítima de uma violência sexual. Tomara que eu rezo a Deus que isso não passe na minha vida, porque eu não vou me aguentar em falar assim, ficar em casa não passou pela sua cabeça, né? Agora, Ah, mas a pessoa não Na tá casa vendo vai isso aí, poder- né? vai poder acontecer na casa Vai ser também. estuprada.
O quê? A pessoa não pode mais sair de casa. Eu falei, fica calado. Cara, a questão é a seguinte. E se ela tivesse em casa? Não, E se ela calma, tivesse em calma. casa? Presta atenção, o que eu vou falar é real e não é briga. Você é responsável pelas suas ações. Não, Ponto. não, mas- Se você beber e dirigir, você bate e morre. Sim, Mas Se você for pra uma... Não. Ó, mas não é o caso, Mas brother. cada Lê caso- lá. Não é o caso. situação, Ela não foi estuprada em casa. Ela foi pra um rolê, Você tomou um bagulho, apagou, ficou acordou na cama do outro lado. Não é que ela tomou, ela foi dopada. Ela É foi diferente. dopada, seu Ela povo. podia estar tomando uma água e ter um refrigerante e ter Cara, colocado ali. abre a sua latinha, mano. Não toma nada Não, aberto. mas isso não poderia. Cara, o mundo é podre, não sou eu, desculpa. O mundo é podre. Não, mano, você tá vacilando. O mundo é podre, mano. Não foi eu que estuprei ela. Olha, nunca bebeu e apagou? Doutor, deixa eu Não. explicar. Mano, eu não bebo, velho. Vocês estão vacilando, eu não bebo, mano. Olha só, olha a forma que tá vendo. Se acontece uma coisa assim comigo, eu tô estudando uma coisa assim de um colega de classe. Já aconteceu com a amiga minha, mano. Já aconteceu. Teve uma menina na minha sala que foi estuprada por 13 pessoas. Ô, doutor. E eu falei pra ela, ninguém mandou você ir pra balada, velho. Doutor, Ah, eu doutor, quero ficar em casa dela, e aqui quem tem estupro seu pai com seu irmão? Cara, a culpa não é minha, mano. doutor, deixa eu explicar. Mano, cada um pode falar o que quiser, gente, não viaja. Eu tenho que respeitar a opinião de vocês e o barato é vocês respeitar a minha. Podia acontecer uma calorada na piscina. Exato. Então, Doutor, não Poderia tem acontecer aqui lugar na ideal. faculdade também, ó. Não, mas eu acho que vocês estão julgando. Acontecer Irmão, também. isso que vocês estão fazendo é errado. O professor pediu a opinião, a minha opinião é essa. Se tá certo ou errado, só cabe ao doutor julgar. Ninguém aqui vai falar nada, mano. eu vou explicar Essa é real, uma velho. coisa pra vocês Vocês no são muito geral. abusados, mano. Vocês são muito Mas estão ouvindo a abusados, sua velho. opinião, nós somos obrigados a responder também. Eu vou opinião. Responder uma coisa, não pode É chegar acusando e apontando o dedo, né, mano? Não, não é assim. Eu vou explicar uma coisa pra vocês, né? Fala pra adiante. Isso coloca em risco o seu CRM. Eu tô ligado, Seu doutor. nome. Por isso que antes de eu começar a falar, eu falei o que É. pro senhor? Eu rezo a Deus para que isso não passe Isso na minha é vida, isso que eu tô porque eu falando. sei que eu não vou me controlar. Uma coisa, a partir do momento que vocês se formam, gente, e vocês deixam de ser aluno e passam a ser médico, vocês têm que diferenciar a pessoa e a profissão. Sim. Tá bom? Isso é no geral. Pessoa da Isso é máquina. no geral, tá ok? Independente do que você vai ser na vida, você tem que diferenciar você, religião, tudo que tá como pessoal e sua profissão à parte, tá? Isso é uma pergunta que eu posso fazer para vocês aqui. Quem realizaria o aborto dessa paciente aqui na sala? Quem faria? Se ela me pedir, eu faço. E quem não realizaria? Eu sou a favor do livre-arbítrio. Por Cada que um faz o vocês que não quer da vida. realizariam o aborto dessa paciente? Porque eu ainda não sei. Ok, aí é onde eu tenho que entrar com ponto para poder falar. Eu não Vocês sei. têm que... Por que você não faria? Eu não faria porque ela não está segura da decisão dela, porque ele disse que ela está angustiada com a ideia de continuar ou descontinuar a gravidez. Então, a minha primeira conduta seria fazer os exames, como eu já tinha dito antes, e encaminhá-la para um psicólogo, para que ela pudesse estar segura de uma decisão que ela, porventura, viesse a tomar, seja a interrupção ou a continuação dessa gravidez, dessa gestação. Ok, esse é o primeiro cenário que vocês viram, né? Eu vou exemplificar ele aqui antes de passar para o outro e vou comentar o que o companheiro disse. A paciente, quando ela é violentada, ela tem trauma, ela praticamente nunca vai chegar na delegacia e abrir a denúncia. Isso é um dos preceitos básicos da ética médica. Independente se a paciente tem o boletim de ocorrência ou não, o aborto é um direito dela. Eu não falo que é direito do médico realizar. O médico ele pode se negar a realizar o aborto. Passar para outro profissional. Exatamente, passar para outro profissional. O médico ele pode se negar a realizar o aborto. Por quê? Porque o médico também tem preceitos e tem princípios, né? Então, se o médico se negar a realizar o aborto, ele não pode, em nenhum momento, ele pode chegar para essa paciente e falar: você não vai fazer o aborto. Por quê? Perde o CRM. Instantâneo. Uma denúncia só em relação a impor à paciente que ela não vai realizar o aborto, isso já joga em seu CRM para o ar, seus 6 anos de faculdade, mais um ano de revalida, etc. E até impor também, né? E até impor, no momento nenhum você pode impor. A partir do momento que você, como profissional, se nega a realizar o aborto, você pode se negar, você vai preencher um documento porque se negou, falando que é por princípios religiosos ou princípios éticos, assinar esse documento e você, como profissional, tem que procurar alguém do mesmo hospital para realizar esse aborto. Ok? Se não tiver, o hospital vai ter que procurar alguém para realizar esse aborto. Em nenhum momento essa paciente pode ficar desassistida. Ok? Isso eu quero deixar bem claro para vocês. Se essa paciente ficar desassistida,
grande chance dessa equipe responder por um processo imenso, né, milionário. Doutor, para chegar, antes de chegar a esse procedimento, no caso do médico, as ameaças que ele ameaça não, a lei se aplica no caso do atendimento, relacionado ao atendimento dele, eu acho que a gente tem que incentivar para que, quando acontecer isso, a paciente faça o boletim de ocorrência. É porque a paciente A gente não pode alimentar ao medo. O medo não tem que denunciar, porque assim como foi Desculpa feito com ela. interromper, não é questão só de medo. Existe uma coisa para nós Questão de mulheres, preconceito. vergonha, preconceito. O que as Mas pessoas vão isso- falar, o que as pessoas Não, vão gente, julgar. mas Mas não então, existe, veja bem. você não vai conseguir entrar na mente de uma Não, mulher não. e você colocar Não, isso. Existe discordo. muita coisa envolvida. Você Discordo. discorda porque você não é mulher. Não, isso também Não leva mal, mas tem homem que é estuprado também, né? Só mulher. Deixa eu Mas só perguntar, mulher que é por favor. estuprada. Olha, isso é uma fraqueza, você está estimulando uma fraqueza. Eu acho que tem que falar Mas isso, assim. isso, na verdade, tem que Você ser estimulado a que não haja esse preconceito, porque a gente assiste documentários e, no caso, a mulher foi estuprada, ela depois só de 12 anos conseguiram comprovar, porque os que atenderam ela no boletim de ocorrência eram homens e que faziam Sim. ela falar e se Aí é contradizer, e ninguém mais é uma Mas outra é isso, situação. as Você pessoas não deixa bem. escutam as mulheres, ou O que eu quero dizer é Livre-arbítrio, olha, toda violência tem que ser denunciada. Livre-arbítrio. Mas isso vai ser denunciado dentro do hospital, uma vez que seja constatado, aí eles chamam. o médico não pode chamar, não pode envolver Não a polícia. pode? Não. Vou explicar o porquê o médico não pode envolver a É polícia. isso que vai dar Não é a polícia, tipo, tem Porque ele vai ter que prestar depoimento e ele está Você atrapalhando. vai fazer a notificação Isso. de agravo, você tem que fazer a notificação de agravo, mas em nenhum momento você vai ligar para a polícia e vai falar, olha, uma paciente chegou aqui relatando estupro. Ok? Por quê? Porque muitas vezes essa paciente sofre risco de vida. Essa paciente foi estuprada uma vez ali e essa paciente está em um âmbito tão fechado que ela tem que tomar a decisão. Tem que lembrar que um princípio nosso, tanto religioso Toda ação quanto tem ético, é o reação. quê? Livre arbítrio. Então, se a Livre-arbítrio. pessoa não foi, não conseguiu ir, até você como médico, você vai explicar os processos legais que essa pessoa pode fazer, vai explicar que ela pode fazer um boletim de ocorrência, mas em nenhum momento você pode impor que ela faça um boletim de ocorrência. E Entendeu? nessa exposição você pode até forçar a pessoa a tirar a própria vida. Exatamente. Né? Você vai expor ela, não quer ser exposta e você vai expor ela. Exatamente, esse é o problema. E aí o que acontece? Muitas vezes o próprio agressor pode estar na delegacia, muitas vezes o próprio agressor pode ser um vizinho, ou pode ser alguém que está no Pode ser hospital. alguém que é de poder, né? Exatamente, Por então. exemplo, hoje eu vi uma reportagem que nos Estados Unidos foram fazer uma festa de pijama com as filhas da escola desse pai, né? E ele domou as meninas de 12 anos. Aí toda hora ele entrava no porão para ver se elas já estavam dormindo. E uma das amiguinhas da filha não tomou todo o shake. E aí, quando ela conseguiu pedir auxílio para o pai, vieram, ele foi preso e depois saiu pagando fiança. Isso foi assim, essa semana. Então é uma coisa que acontece voluntariamente. Como uma criança de 12 anos vai denunciar? Então é mais. Nós temos dois casos, desculpa. Agora uma pergunta. Nós temos dois casos recentes, do Daniel e do Robinho. Não, A menina, sim. A menina foi obrigada, assim, a gente não sabe toda a versão, não estava lá, nem sei, mas pelo menos Ele tá acompanha errado. na mídia, né? Você sabe por quê? Ele acompanha na mídia. A partir do momento que ele então- mentiu no então a sua- depoimento- Então a sua opinião... Uma pergunta Não, pra mano. vocês. E se Brother, fosse um presta homem? atenção. Ela foi na festa. Ele mentiu no depoimento. Olha a diferença da história. A menina não sabe quem estuprou. Ela acordou do lado do cara. Não, brother, ela acordou do lado do Não, cara. ela foi estuprada. Pode falar. Quem? Essa aí da A TV menina ou lá, outra? Daniel. Mano, é o seguinte, pra mim, eu acredito que ela foi pelo seguinte, no momento que chamaram ele pra depor, ele deu várias versões. Lembra do livre-arbítrio? Mas e quem que é a Tipo- culpa? É dele ou dela? Dos dois. Ele de estar preso e ela de ter sido estuprada. Pode falar. Ele tá Ela tem pouco sensação. Brother, é o seguinte, mano. Brother, Vai Pode embora. falar. mano, se ela não tivesse saído, não tinha acontecido, velho. Isso é real, mano. Não é assim. Gente, eu vou explicar pra vocês. Eu vou explicar pra vocês. Vocês vão ser médicos. Não cabe a vocês julgar ou não. Exato. Isso quem cabe é a polícia e a perícia. E o juiz? O papel de vocês aqui é referir a conduta. A psicóloga dá o parecer dela aqui, ó. Tá bom.
Vai dar uma opinião dela. Vai, doutora. Ô, doutora, o que você ia falar, doutora? Sim, é relacionado a enfatizar essa parte aí, que não deixar a decisão para o médico, no caso, ela já chegou traumatizada. Tem toda uma história, né, de trauma. Então, não tem porquê. Tem que, primeiro, se ele é daquele profissional que não segue a lei, aí ele vai fazer, vai realizar de uma outra forma. Mas ela, do jeito que ela está confusa com a mulher, é muito complicado assim de tomar uma decisão daquela imediata, sabe? Porque tem muito uma situação que envolve a frente a paciente. E para não colocar ele em risco, né, da decisão. Então não é chegar lá, eu quero fazer uma. A gente já tá brincando. Pode falar. Já tá brincando. Porque no caso, ela não ia fazer uma conta, ela chegou em dúvida. Ela não sabe Não, como meu você filho não não Caso sabe. o profissional também que chegou, mas vai consulta, ela vai ter que se tomar. Calma, ela vai ser Não sai do braço. Mas a partir do momento que ela se dirige, ela vai fazer o quê? Vai olha, qual o motivo da tentativa? O que ela ia falar ali, a moça? O nome dela? Gabriel. Eu acho assim, que não é uma coisa de meio baleado, a pessoa chega e faz. Tem que ter todo um passo a passo com uma equipe multidisciplinar. Então, primeiro tem que ter a parte burocrática, e antes disso ela vai ser atendida como falando a paciente. Ela vai relatar o motivo de consulta, vai ser encaminhada para um ginecologista, para um psicólogo, provavelmente vai marcar para ir fazer vários exames. Já passou de 10 anos. Ginecologista. E também, a primeira coisa aí é verificar, né, se ela realmente está grávida, fazer os testes rápidos, perguntar com quem ela teve, se ela teve relações com essa, a relação sexual dela, os primeiras, se ela já é mãe, se ela tem que ver tudo e encaminhar ela, tanto para o ginecologista quanto para o psicólogo. Eu não acredito que se eu estiver de plantão, assim, né, tipo, não, sei lá, a pessoa chega falando isso, eu não vou fazer o procedimento. Primeiro, toda a parte burocrática e de saúde dessa paciente. Você encaminha para quem tem a capacidade de dar continuidade ao procedimento. Ok. Perfeito. Faríamos o básico, você acalmar o paciente, conversar, fazer a história clínica bonitinha e encaminhar para o responsável. Esse é o primeiro caso. Mas o responsável. Vocês viram como gera muita Mas não vai controvérsia? Mas eu acredito que tem um processo Tem, operacional eu vou explicar, eu vou explicar. cortar nossa Eu vou explicar. esporte. Aham, tem. Vocês já separaram a conduta no papel e as funções dessa paciente? Essa é o caso clínico 2. Que era a mesma coisa esse caso clínico. Chegou com o suborno na noite anterior. Ó, na noite anterior já dá para tomar o PrEP. Ela está visivelmente abalada emocionalmente e fisicamente. Maria Batista descreve que está voltando para casa após o trabalho, quando foi apertada por um estranho que a agrediu e estuprou em um ambiente escuro. Ela passou a escapar e pedir ajuda, assim que a agressora deixou e foi imediatamente ao hospital em busca de assistência médica e apoio, a qual não fizeram caso sobre a situação dela. E volta hoje novamente com muito receio, medo de ser julgada. Mas é difícil. Sim, pode falar. Sim. Sim, violência sexual, estupro, qualquer coisa que seja violência física, você notifica o sistema de informações. Violência doméstica, corte de. Se a pílula do dia seguinte seria uma das Também. alternativas, né? Sim, no dia seguinte, o PrEP por 28 A conduta de dias. vocês completa eu quero, para conhecer como está a base de vocês em relação a isso. Caso 1 e caso 2. O caso 2 está mais fácil. Tá, o caso 2 está bem melhor, hein? Aí ele vai e bota o caso 1 na prova. O caso é mais. O caso 1 vai dar discórdia. Eu quero saber se ela é casada. Enfim. Aqui, Não que a primeira coisa. Profilaxia para você. pedir isso também. Caso dos
Você pode perguntar uma coisa? Ignorância, mas oficial MB. MB é o nome da mulher. É, Maria Batista. É porque em nenhum momento, em nenhum caso clínico de agressão e tudo mais, tanto Pode no ser o Brasil nome quanto em da outro lugar, pessoa. pode ter o nome da pessoa. Eu pensei que era mulher, mas... Mercedes-Benz. É, Qualquer nome. Geralmente a primeira letra do nome e o sobrenome. Eu falei que Maria Batista tá zoando, tá lendo Maria Batista falando isso aí. Então, doutor, deixa eu te perguntar. A sertralina, só psiquiatra pode... Não, qualquer um. Ah, então legal. Tem que entregar? Aham. Não, mas não tem problema não. Eu tiro foto depois. Vocês mesmos vão corrigir a atividade de vocês. Mas você vai entender minha letra? Sem problema. Vocês mesmos vão corrigir a atividade de vocês. Já viram? Eu não posso ser eu mesmo nesse caso, não. Eu tenho que responder como médico. É foda ter que ser duas pessoas dentro de uma só. Foi você que escolheu a profissão. Cara, então, mas na verdade eu nasci pra ser militar, era sargento do exército. Eu fui 10 anos da ESA. Só que eu ia morrer pobre. Aí eu falei, puta, pobre não dá. Mas é a consequência. Eu espero que não tenha ninguém aqui pelos pais, né? No 5º ano. Tem ninguém aqui pelos pais, né? Que não quis escolher o curso. É o 5º ano. Faltam 2 anos para vocês. Isso existe. Bom, enquanto vocês fazem, eu vou explicar para vocês qual seria a conduta Caso da paciente 1. Né? Vou até ouvir. Primeiro, você é um médico. Você não é polícia, você não é juiz, você não é advogado, você não é enfermeiro, você não é técnico de enfermagem. Ok? Qual o papel do médico ali dentro? Fazer Chegou o um paciente, qualquer um, passou pela triagem, relatou vítima de estupro ou violência sexual, essa paciente ela entra com urgência, imediatamente. O que acontece com essa paciente? Essa paciente ela não vai ser tratada como uma paciente normal, como a companheira disse. Por quê? Porque essa paciente precisa de um acolhimento especial. O que mais fere essa pessoa não são os danos físicos, e sim os danos psicológicos. Quem garante que essa pessoa não vai embora e não tire sua vida? São aspas. Então essa paciente requer de internação. Ok? O porquê internar? Primeiro, você vai fazer todos os exames que correspondem à paciente. No caso, um paciente com 10 semanas de gestação, você é obrigado a fazer o PET-HCG, como a doutora disse. Você é obrigado a fazer HIV, o teste de HIV, o teste de sífilis, tudo rápido. Hepatite B, hepatite C. Todos os testes de IST, né? Todos. Todos você vai fazer, vai ao protocolo. Tem que fazer todos. A partir do momento que você identifica que a paciente está grávida, você como médico, estou falando como médico, não como pessoa, você vai explicar para essa paciente quais as condutas que ela pode ter e a paciente vai escolher, independente do estado emocional dela ou não. Né? O porquê? Essa paciente vai ter que passar por 3 profissionais, não só você. Tem que ser 3 profissionais na área de saúde. Então, primeiro, o médico, segundo, o enfermeiro e terceira pessoa da administração. É muito burocrático. Então, imagina na cabeça de vocês recém estuprado, tanto homem quanto mulher, né? Claro que o homem não vai engravidar, então acaba sendo um pouco mais simples o procedimento. E a mulher, ao chegar no médico, ela tem que relatar tudinho, e o médico tem que fazer um termo, explicando cada relato, hora, cronologicamente, do que a paciente fez. Ok? No caso dessa paciente 1, ela relata que há 10 semanas, né, sofreu essa dopagem.
Então, se essa paciente relata que em torno de 10 semanas sofreu essa dopagem, ela está grávida de 10 semanas, automaticamente bate o tempo cronológico com o tempo da agressão. Em nenhum momento eu posso chegar e falar, cadê seu boletim de ocorrência? Só posso realizar o aborto com o boletim de ocorrência. Né? Porque, como eu disse, essa paciente ela pode ter traumas psicológicos suficientes, né? E só conseguiu vir agora porque ela não consegue mais estar, né? Ela não sabe decidir de como proceder em relação a essa situação, porque ela descobriu a gravidez. E eu sei que a maioria das pessoas não quer uma gravidez por um estupro. A maioria das pessoas, quando tem uma gravidez desejada, seja até mesmo com o cônjuge, né? Elas pensam se quer aquele filho ou não. Agora imagina no estupro, né? Então vamos lá. A pergunta para essa paciente. Primeiro, profilaxia para todas as IST virais e não virais, só não HIV. Que não vai fazer diferença. Ok? Tudo. Penicilina mesatínica, 2.400.000 unidades internacionais intramuscular. Ok? Dose única. Por quê? Bezetacil. Porque 10 semanas. Né? E claro, o paciente, a partir do momento que chega ali, você não sabe se ela tem sífilis ou não, mesmo que o teste rápido dela dê negativo, você é obrigado a fazer. Por quê? Porque ela pode ter uma cicatriz imunológica ou na janela imunológica. Essa paciente pode não ter desenvolvido ainda a sífilis. Faz as 3 semanas? Uma só, dose única. Isso, dose única. Outro. Bezetacil. Ok? Eu ainda falei. Outra coisa. O ceftriaxona você vai ter que dar para esse paciente, azitromicina você vai ter que dar para esse paciente e o metronidazol você vai ter que dar para esse paciente. Para gonococo, clamídia e tricomonas vaginais, né? Tricomonias. Por quê? Porque essa paciente está há 10 semanas, ela pode até ter leucorreia ou algum fluxo ali e não querer relatar. Porém, você vai ver na hora de avaliar. Mesmo que essa paciente esteja sintomática, você vai dar? Sim. Você não sabe se aquilo pode desenvolver uma DIP no futuro, se a bactéria acendeu o sistema reprodutivo da mulher ou como ela está. Ok? Então, profilaxia da paciente 1, quais são? Penicilina benzênica. E? Não, metronidazol. Metronidazol, tá bom? Outra coisa. Essa paciente, a partir do momento que você explica para ela o que aconteceu, você explica para ela os processos jurídicos que ela pode tomar. Em nenhum momento você vai impor, sair daqui você vai fazer um boletim de ocorrência. Não. Você não pode envolver essa paciente por caso policial, ligar para a polícia e falar, olha, você precisa, uma paciente aqui vítima de estupro, chega relatando e tudo mais, falar o nome da paciente, nada disso. O que você pode fazer como médico é falar, está sendo realizado um aborto no hospital, né, por uma paciente vítima de estupro. Ponto final. Nenhum momento citar nome, nenhum momento citar dados. Pra quem? Oi? Pra quem? Para a polícia. Agora eu explico para vocês o porquê. Se por acaso essa paciente chegar a ir fazer o boletim de ocorrência, a polícia automaticamente anexa os pontos de onde aquela paciente foi atendida para pegar o prontuário e fazer a verificação de corpo de delito. Né? Toda paciente vítima de estupro, ela ao chegar a você vai fazer coleta de suave vaginal. Se tiver algum resto de DNA, mesmo que seja por atrito ou esperma, vai ter esse suave e você vai passar no papel. Esse papel vai ficar colado junto com o prontuário dessa paciente, para quando seja realizado a perícia, né, se essa paciente for chegar até a polícia fazer a denúncia, tenha o DNA desse agressor nesse papel. Doutor, tem uma dúvida agora, já tem 19 anos. Ela chegou sozinha. Veio sozinha. Porque para ele fazer o atendimento numa casa muito delicada, e ela não se encontra emocionalmente saudável para fazer um atendimento só. Isso é protocolizado, é um protocolo, como isso vai funcionar. Lá na frente vou Até mostrar. o relato de uma paciente dessa natureza é complicado, ele é temeroso, sabe? Ela vai fazer, ela pode depois não aceitar as ideias dele. Ele é Não, psicólogo. mas é porque as ideias, quando você abre, tem, como a doutora ali disse, tem adoção, tem ela seguir com a gravidez e tem ela simplesmente porque é direito da paciente realizar o aborto. Você vai dar as possibilidades para ela e ela vai tomar a decisão. A partir do momento que essa paciente toma a decisão, ela assina vários documentos.
Essa paciente ela está sujeita a ser processada, ela está sujeita a tudo, entendeu? É muito peso para ela levar sozinha isso. Tem que ter um acompanhante. Sim, vai ter. Porque aí até a segurança faz. Tem que ser chamado no familiar, tem que ser chamado no amigo ou no psicólogo. Porque ela saindo de lá, ela pode fazer mil coisas. Sim. Se, né? A suposição é complicada. Você falar. Com 10 semanas, ainda daria para fazer o swab, afinal, para pegar o DNA do cara? Na verdade, não. Mas você faz o protocolo. Entendeu? Não, eu queria saber exatamente isso, porque eu sei que não dá certo, mas faz parte do protocolo, é obrigado a fazer. Não, beleza. Tem uma conhecida agora no carnaval, né? Eu adoro essas aí. Amiga da minha amiga. Aí o que acontece? Ela saiu com o rapaz, ele teve relação. Aí na hora, ele tirou o preservativo, né? É isso tudo. Aí ela foi pra tomar o remédio, né? O médico ficou todo o tempo. Ela falou, ainda estou no prazo das 72 horas. Aí deram o médico viral para ela, fizeram a bateria de exame, o médico preencheu as 10 fichas, 10 folhas. Só foi para atender ela esse dia, ele cancelou as outras consultas. Ela me contando assim, né? Ela falou, tomei uma porrada de exame, de medicamento, um atrás do outro. Tomei injeção, aí ele passou um que era para tomar durante 30 dias. 28. E aí ele 2 comprimidos. vai demorar. E aí eu encheu muito, aí ela perguntou a ela, você quer dar queixa? Porque isso foi um estupro e tal. Ela, não, e tal, eu não quero envolver, já aconteceu, eu só quero agora me cuidar, mais nada. Aí o médico fez, ela depois voltou, depois de um mês, para repetir os exames, para ver se tinha dado alguma coisa. E com 6 meses vai fazer de Ela novo. foi muito, o médico foi muito atencioso, ele cancelou as outras, só para atender ela, porque é muito protocolo que ela estava. Ela assina muita folha também. Ela assina muita No folha. Brasil a gente tinha um protocolo SAVI, né? Que Eu já é fiz. voltado em alguns estados, né? Que, pelo menos no hospital que eu trabalho, nós temos esse protocolo. Então, para evitar esse desgaste do paciente, estar repetindo para o psicólogo, repetindo para o serviço social, repetindo para o médico, repetindo para a equipe, a partir do momento que a gente chega, já no acolhimento a gente já identifica, já aciona o SAVI. E o SAVI tem um médico próprio. Esse médico escuta juntamente com o psicólogo, o serviço social, todo mundo ali escuta junto a história da paciente, justamente para evitar. E dali mesmo preocupa todo o protocolo e já fica sob os cuidados do SAVI. E eles já fazem todo esse acompanhamento, já fazem planeamento, se quiser, no caso eu trabalho no hospital pediátrico. Então, se precisar, caso de ter criança, né, eles também acionam o conselho. Isso foi implementado agora recém em Florianópolis, tem um hospital específico disso, muito bacana em relação a isso. Sim, e é bom porque uma equipe que é só para eles, não para atendimento, porque eu trabalho só, né? Não para atendimento de porta e tem uma equipe só para eles. E eles têm todo o cuidado de tratar o paciente, tem uma sala reservada só para eles, o paciente não precisa estar rodando o hospital todinho. Então, todo o atendimento ele é feito na sala só com aquele paciente. Alguma dúvida em relação a essa paciente, gente? Ultrassom para confirmar a idade gestacional. E o beta-HCG? Aqui teve o caso de uma menina que teve um filho aqui no sanatório de 10 anos. O que aconteceu com esse caso? Esse eu não cheguei a ver, mas aí quando se trata de muita baixa idade, né, abaixo de 12 anos, no Brasil abaixo de 14, aí já a mãe é processada pela situação. Porque a mãe ela pode recorrer com a criança, geralmente quando acontece isso, ou é o próprio pai da criança, ou é padrasto, ou é tio, e a mãe não quer levar a denúncia. É esse o problema, né? Então a mãe ela vai responder por crime em relação a essa criança. A grande chance dela perder a guarda dessa tanto da filha quanto da neta, né? Então, lá em Assunção é bem comum a gente ver essa situação nos hospitais. Tanto crianças de 10 a 12 anos, normal, a gestante, tudo. Tem uma investigação, a ver se é uma investigação no hospital e tudo, né? Para avaliar quem foi, quem é o pai, se foi abusado ou não. Mas a maioria das vezes, além de ser familiar, os familiares, os próprios familiares, muitas das vezes não tem uma denúncia, geralmente é consentido. Não pela criança, mas pela família. Doutor, desculpa a ignorância, mas no caso dessa paciente, nesse caso, já passaram 10 semanas, já não tem
seja, vai ser feito no polo suave, mas não tem como ter mais o DNA. No caso dessa paciente descontinuar a gravidez, é feito levado com material do feto para conseguir? Não. Infelizmente não. Porque poderia Isso é um ser erro, né? Cara, foi inteligente o que você falou, mano. Isso é um erro. Entendi, fazer o DNA do bebê. Isso é uma coisa que até o CFM quer implantar, mas o sistema de saúde do Brasil não permite. Né? Ele não permite coleta de DNA de feto vivo, de feto morto, né? Ou de um aborto. Eles não permitem, esse é o problema. Porque se permitisse, no caso, seria facilmente identificável, porque hoje em dia você coloca no banco de dados que você consegue. Exatamente, esse é o maior problema. Boa pergunta que você fez. Pode acontecer também de Os caras conhecem isso aí porque tá estuprando. inventar a história, né? Sim, é por isso que tem essa papelada toda. Entendeu? E é por isso que aí a com paciente... esse DNA da criança, descobre que é outro pai. O cara que ela acusou pode ser preso, desfaz e ela pode ser presa. Porque tá da criança. Vocês têm que lembrar também que Também estupro também existe em cônjuge, tá? Não é só de pessoas desconhecidas, pai, primo, tio, tia, não. O próprio cônjuge, como a menina, seu nome? Como a Clécia disse, você estiver tendo coito com alguma pessoa e tudo mais, você retirar a camisinha sem consentimento da sua parceira, isso é estupro, né? Você pode simplesmente ir para a cadeia e tchau, abraço. CRM não aceita. CRM não aceita, né? Crime hediondo e estupro, o CRM vocês perdem, tá? Só para vocês ficarem cientes, ok? Tem mais uma pergunta. Mínimo, né? O crime tem que ter sido antes do CRM ou após o CRM? Vai depender de quando você for julgado. Ah, então, se foi antes do CRM, tá suave. Não. Ah, Vai depender de quando você for julgado. interessante essa pergunta. receber o CRM no processo? Não, eu já fui processado no passado e já foi absolvido. Mas se era militar, crime militar não interfere no civil. Só se você for perder na esfera militar, aí você responde Aí no civil sim. porque você foi expulso da... Aí sim. Mas eu não fui, Coração. eu ganhei. Essa paciente, 2, é o que vocês mais usualmente vão ver aqui, tá bom? Tanto aqui quanto no Brasil. Por quê? Como ela disse, foi pro carnaval, chegou no carnaval, ou a pessoa foi dopada, ou ela foi vítima do estupro ocasional, ou foi vítima do estupro. Principalmente nesse caso, a paciente estava saindo do trabalho, né? Foi vítima de agressão e estupro. Esse tipo de paciente vocês vão encontrar em qualquer lugar onde vocês forem, né? Não sei se vocês viram recentemente uma brasileira que foi estuprada junto com o marido na Índia. Sim. Né? Foi. Por 10 pessoas. Eu não sabia a quantidade, Isso. eu sabia que tinha sido. Isso é o que mais... 7? Isso é o que mais acontece, né? Vocês vão ver isso em todo lugar. Já vi, foi Então, no Paraguai mesmo, na Assunção. Coletivo. Uma aluna pegou e foi estuprada na frente do namorado, no meio da rua, por 5 foi 6 paraguaios. E o cara ainda segurou o namorado para ele ficar assistindo. Entendeu? Na rua de trás que eu morava. É foda. Eram 2 alunos. essa paciente, ao chegar para vocês, né? Você, como a doutora ali disse, eu esqueci o nome dela, não sei se é Gabriela. Gabriela. Vai ter que envolver uma equipe toda multidisciplinar para essa paciente. Primeiro, como ela disse lá também, que você trabalha com o hospital? Ana, Está pediátrico no Amapá. Ah, no Amapá. No Amapá já tem o sistema, né? Ok. Aqui ainda em Foz eu não sei se tem. Tem? Alguém trabalha em Foz, sabe? Eu também desconheço. Em Foz eu não sei se tem. Tem equipes especializadas, como ela disse, que vai acolher essa paciente. Porém, essa paciente, quando chega, a primeira coisa que vocês têm que fazer, nesse caso, né? Nesse caso dessa paciente, a primeira coisa que vocês têm que fazer, vocês vão ter que avaliar, né? Fazer o exame físico, genitália, porque laceração é o que mata a paciente, ok? A laceração pós-estupro é muito comum, isso pode levar a paciente à morte. Então vocês precisam fazer o exame físico. Ah, doutor, mas tem paciente que vai se recusar a fazer o exame físico. O que vocês fariam? Tentar explicar da maneira mais simples, né? eu respeito a opinião do paciente. O explicar vem antes de você realizar o exame físico. Isso é um erro muito comum em provas. Vou explicar para vocês. Mas se a paciente não autorizar, Não pode fazer. Isso. O explicar vem antes de você. Ah, não, mas fazer. isso sempre. Entendeu? Você tem que oferecer Vou tocar em você, vou o fazer exame isso. e explicar para ela antes de ser realizado, né?
Falar para ela para que serve o procedimento, para saber se tem uma lesão na vulva e tudo mais, para verificar se tem sangramento, fazer coleta de suado e tudo mais. E como uma recusa dela explicar as consequências do não exame que pode ocorrer no caso de uma lesão. Você tem que explicar antes. Sim, você explica para ela, e ela o porquê que você está fazendo, né? E caso ela não aceite, quais são as consequências disso. Ok. Coletar o esperma vaginal suado. Essa daí a paciente não aceitando. Eu tive que colocar claro lá no meu. Porque ela negou a fazer. Exatamente. E só isso já me respaldou. Claro, Mas por uma série ali que eu hemorragia. Claro. Você não viu? Não precisa ela assinar de repente algum termo? Ela vai assinar porque ela veio até o hospital, né? O sistema de informação de agravos vai ter que fazer a assinatura. É, porque só a palavra depois ela fala, não, a médica nem fez exame, não fez nada, fica a palavra da paciente contra. O médico resguardado é o médico precavido. O médico precavido é o que escreve o prontuário. E no caso, se for uma menor de idade e ela se recuse a fazer um exame físico, quem fica responsável? Ela ou o familiar? Vamos supor que seja uma criança de 3, 4 anos de idade. Aí é o familiar. Até quantos anos ela fica? Até 10. Até A 10 partir de anos, 10 ela- anos, exatamente. A partir de 10 anos a pessoa ela tem a autonomia de escolher o que quer. Tanto para anticoncepcional, se a paciente está começando a realizar coito e a mãe não sabe e tudo mais, você como médico vai instruir essa paciente, fazer a anticoncepção dessa paciente e explicar para ela que a comunicação entre pai e filho é o importante, mas em nenhum momento você vai impor que essa paciente conte para a mãe e para o pai. Okay? Da mesma forma que a mãe chegar, minha filha foi aí, não sei o quê, conversa com sua filha, não estou sabendo de nada. Ponto final. Acabou. Igual se tiver 10, 12 anos. Igual se tiver 10, 12 anos. Essa foi uma boa No pergunta. caso agora, estava fazendo uma olhada aí, passou no Instagram. Foi uma... Exatamente. Sigilo médico. A mãe foi presa porque era conivente com o estupro da filha, acho que era 8 anos, um padrasto de 60 e poucos anos. Aí foi preso os dois. Então você chega uma criança de 11 anos sozinha, fica também não precisa. Depende qual a situação. Para anticoncepção ou estupro. Estupro, você vai indicar um psicólogo, tudo mais, você vai perguntar para ela se ela quer chamar alguém, né? Se ela quer chamar alguém e notificar o conselho tutelar. Mas assim, se ela faz, no caso dos homens, né? Os profissionais dos homens, se está vendo que a paciente tem essa queixa, não é melhor encaminhar para um profissional do sexo feminino? Mas No mínimo chamar uma enfermeira. Né? Nem, mas deve chamar alguma pessoa para dar Enfermeira, Claro. na verdade, não pode fazer o exame sozinho, Então, então, Claro. É por isso que eu falei dos 3 profissionais. Entendeu? você já sabe. Os 3 profissionais. O ideal, vamos falar do ideal, é os 3 profissionais estar na sala acolhendo a paciente naquele momento. Os 3. Por quê? Porque, como ela disse, a pessoa tem que contar para o médico, depois tem que contar para o enfermeiro, depois tem que contar para o assistente Só social. conta uma vez, Isso cansa. Isso deixa a pessoa, tipo assim, porra, já contei várias vezes, eu tenho que contar de novo. É um mundo ideal, mas a gente sabe que não acontece isso. Por isso que hoje tem protocolos que a pessoa conta, o médico relata e tudo mais, e a assistente social lê na frente dela e confirma, né? Se a paciente confirmar, ok. Se a paciente não confirmar, ela já perde uma assinatura, então ela já não pode realizar o aborto nesses casos. Ok? Essa paciente, né? O beta-HCG é para saber se essa paciente já estava grávida ou, no caso da paciente 1, né? No caso da paciente 1, se ela está grávida, e no caso da paciente 2, se ela já estava grávida antes do estupro, porque pode acontecer da pessoa estar grávida e ser estuprada também, né? Sim. E essa pessoa que foi estuprada estava grávida, ela não tem direito ao aborto, isso é óbvio. O tempo não condiz com a história da paciente. Teste rápido para HIV, sífilis, hepatite B e C, né? Respeitando a profilaxia de cada um, ok? Esses testes vocês precisam fazer. Eu pergunto, se der negativo, vocês vão realizar a profilaxia? Sim. Alguma dúvida em relação a isso? Não. Ok. Porque ela pode dar erro. O exame pode dar erro. Tem que fazer em 6 meses de novo. Pode estar Depende do teste. pode estar esquecido. A gente pode não ter condição psíquica de lidar com uma situação dessa? Claro. Tipo uma paciente de 8 anos. Eu digo assim, Claro. eu não sei se eu teria Eu condição não teria. psíquica de lidar com um caso desse. Porque ia trabalhar muito meu emocional e já ia interferir no meu julgamento muitas vezes. Claro. Eu acredito que seria assim, nunca aconteceu, então eu espero que não aconteça. Né? Então, eu também acho. Vocês podem, que geralmente esse tipo de paciente vai para pediatra, né?
E o pediatra é chamado ginecologista, é chamado médico geral, é praticamente uma equipe completa para poder debater sobre esse paciente, porque é um caso grave, né? E muitas vezes, por se tratar de crianças pequenas, aí envolve polícia. Mas nem muitas vezes você, como médico, pode chamar a polícia. Você pode botar risco ao seu CRM. Mas o hospital ele pode. O hospital pode. É isso que eu falo. A assistência social ela pode acionar. Exatamente. É por isso que aqui eu coloquei. Não Médico. chamar a polícia. Você, como médico, ou a pessoa que está acolhendo aquela paciente, em momento algum você pode chamar a polícia. Né? No mundo ideal, seria ideal chamar a polícia? Seria. Por quê? Vocês acham? Fazer o acolhimento, investigação, né? Investigação no caso. Exatamente. Mas nós temos o nível aqui. A vítima, né? Às vezes a vítima não quer isso. Você pode contar um baixo valor? Mas nós temos o médico está ali na condição de acolher e tratar, e não de investigar. Exatamente. Cabe à polícia, né? Mas nós temos. Isso cabe à polícia. Então, assim, você pode acionar o hospital e o hospital acionar a polícia. Mas você, como médico, diretamente não pode. Lembrando que isso somente em crianças pequenas, tá? Em adultos, geralmente não se pode, em hipótese alguma, o hospital se impõe em relação a isso e chamar a polícia. Tem que deixar a pessoa, você vai aconselhar os procedimentos legais que essa paciente pode ter, né? Pode falar. Na coleta de esperma, eu perguntar, a coleta de amostra biológica não poderia ser feita? Colher cabelo, sangue, Sim, também tudo. que ele falta. E o exame de toxicológico? Não. Feito na paciente para saber se ela agressou, se tem história de alguma dopagem, coisa para ela cheirar, se tem história de dopagem. A paciente 1, por exemplo, que ela foi dopada, Ela relatou. relatou. Isso passou muito tempo, 10 semanas, né? Isso não dá certo. A 2 não foi dopada. Não, mas tipo assim, pode ser feito Pode para ser saber se ela ingeriu alguma coisa, porque no momento da agressão ali, essa pessoa está tão descansada, vai saber o que o cara colocou para cheirar, o que colher. Pode ser feito. Eu acho que sim, pode ser feito, né? Vocês viram como é bem amplo? Sim. É praticamente um multiverso na medicina, porque cada paciente tem um cuidado diferente, né? E o que é esse esparadrapo embaixo? É o papel. Eu falei, você faz a suave, você passa ali, esse esperma ele acaba grudando e ele cria uma memória de DNA. Então isso aqui pode durar anos, e o esperma, o DNA do Por paciente isso que eu estava pensando, você falou assim, depois, não sei o que, podem ligar o anexo, né? Eu falei, mas aí já perdeu a amostra, né? Justamente, Então, isso aqui dura imaginei. anos. Entendeu? Mas é qualquer papel? Não, tem um papel específico, eu não lembro o nome, vou ficar devendo isso para vocês. Né, eu sei só o pacotinho como que é, um pacotinho todo branco e tem uma lista amarela de lateral assim. Eu só peço, me traz o papel, eu nunca pedi o nome do papel. Eu vou pesquisar e vou falar para vocês. Já. Vocês vão ver na prática de vocês. É ruim, né? Claro, não foi em aborto, né? Mas a paciente chega relatando para você a situação dela. Eu não tenho filho, né? Mas eu acabo me colocando no lugar dessa pessoa, né? Era uma mãe acompanhando a criança, relatou que a criança estava voltando, a criança tinha 13 anos, ainda criança, estava relatando que a criança tinha saído do colégio e tudo mais e foi estuprada, foi agarrada no caminho, foi estuprada e a criança chegou em casa com a roupa rasgada, né? É desconfortável, né? É revoltante, muitos enfermeiros ficam, será que aconteceu isso mesmo? Será que ela não está mentindo? Não, isso não é inventar essa história. Né? Isso eu acontece acredito muito. Que ela não inventa essa história. E aí acaba você descrendo do que está acontecendo, né? Você como pessoa, você fica assim, caralho, será que isso realmente aconteceu? Será que essa paciente está mentindo ou não? Porque muita gente na sua cabeça falando, eu acho que essa paciente está mentindo. Alguém. Exatamente, parece que quer acobertar alguém. Então fica na cabeça, eu acho que essa paciente está mentindo. Isso não é normal, como alguém vai pegar assim, em plena luz do dia, pegar e estuprar alguém. Mas gente, isso é normal, isso é muito comum, não é normal, né? Isso é comum, não deveria ser. E tem condutas diferentes em relação a isso, né? No final das contas, a gente, como você disse, a gente não conseguiu lidar com a paciente, a gente caminhou ela para pediatria. Aqui no Paraguai, até 16 anos, vai para pediatria. Eu posso Pode. contar um caso aqui? Isso é normal, você ter essa aversão a isso é normal, porque você não tem capacidade de fazer isso. Enquanto você encontra uma pessoa que está te contando que isso aconteceu, você fala, não é possível que isso aconteça. Isso é normal esse tipo de sentimento.
Eu tive uma paciente recentemente internada na UTI, de 22 anos de idade, especial, que era estuprada com o consentimento da mãe. Quando você fala especial, é criança com... Síndrome de Down. Então. Pô, que pesado isso aí. Foi como eu falei. E você Pesquisei aqui, não tem mais do papel. Eu vou pesquisar a para Não, eu li, vou tirar foto da das filha, o que a tirando. gente sentia? Vontade de ler bastante, né? E você não pode fazer isso, você tem que lidar, Tem que ser imparcial. Tem que ser imparcial. E aí você olha para a mãe visitando a criança, você vê, um sai, o outro sai, porque a vontade é de pegar Mas, profa, ela. nesse caso, todo mundo está sabendo o que realmente aconteceu, porque ela ainda estava ali, não está na cadeia. Tipo, No caso que que ela contou. eis a questão. É tão complicado, foi pra cadeia, tem bastante família. Uma coisa- Pra cadeia, a gente vai visitar a pessoa. Por exemplo, se, por exemplo, no caso que ela contou, se eu tiver alguma paciente, geralmente menor, né, na tutela dos pais, que está sendo abusada com consentimento dos pais, e ela quer denunciar no SASCOM ou algo do tipo, se ela for para algum profissional, nessa situação eu tenho a obrigação de chamar alguém para ela ser ouvida, Conselho conselho tutelar. tutelar. E se ela não, e se a gente só desconfia, também tem que notificar. Notificar. Colocar que, no caso, por exemplo, a mãe, a gente coloca que não dá fé, algo assim, encaminha ou não pode? O ideal é o atendimento primário, né? A avaliação primária dessa paciente ser feita a sós. Se está com pai ou mãe, retira da sala. Sim. Ok? Muitas vezes a paciente, o próprio abusador está dentro do ambiente de casa. Então o ideal é você realizar esse atendimento a sós. Primeiro, geralmente o que a gente faz para poder amortiguar a situação, né? Chega, conversa com a mãe ali na sala mesmo e depois pede para a mãe se retirar. E aí a paciente, você pergunta na frente da mãe para você ver, sentir o clima e depois pede para a mãe retirar. E aí essa paciente, ela vai ver que você está se preocupando com ela, você faz o acolhimento dela, né? E você acolhendo a paciente, ela cria confiança em você, e ela criando confiança em você, ela vai fazer uma história uma história correta. Ela não vai mentir para você nessa situação. É complicado, né? É complicado, é igual a psicóloga ele disse, você acaba criando aversão por isso, né? Mas acontece muito. É um tema que é complicado de se falar, tem muitos pensamentos distintos, mas é que nem eu disse no começo da aula, vocês têm que pensar como médicos. Vocês, a partir do momento que vocês escolheram medicina, vocês pegaram o diploma de vocês, vocês pegaram o registro médico de vocês têm que se dividir em profissionais e vida particular. Mas o médico não pode atender seu familiar, hein? Exatamente. Emoção, a gente. Você não pode atender seu familiar por causa da emoção. Não é ideal, né? Então vamos lá, em cenários. Todo cenário de violência sexual, né, a notificação é imediata. Você vai preencher essa ficha, que é o Sinam, esse é de São Paulo, né? Geralmente é dado até o Ministério da Saúde, distribui nas cidades para você preencher essa ficha. É numerado, né? Justamente para poder fazer um banco de dados, que quando a Secretaria de Saúde recolhe isso aí, eles lançam no banco de dados, tem lá, você conseguir pesquisar o livro, você bota aí Sinam, violência sexual no Brasil, vai aparecer a quantidade de violência sexual que tem no Brasil. Okay? O Conselho Tutelar ou a vara correspondente, tem municípios que tem a vara da criança e adolescente, tem municípios que não. Né? Então tem varas específicas a cada município referente a tipo de paciente. O Conselho Tutelar, a maioria dos municípios tem. Por isso que eu coloquei a imagem aqui para vocês não esquecerem. Tá ok? E o médico, como eu disse desde o começo, não pode envolver a polícia. Vocês botaram na prova, tem que chamar a polícia. Infelizmente estão Mas, reprovados. professor, no caso, ela pode ser orientada, que ela pode fazer Sim. um boletim de ocorrência, Sim. que ela tem direito. Essa orientação eu acho bem legal Sim. você passar para o paciente, né? Porque às vezes ele, tipo, eu já fui vítima de importunação sexual dentro do ônibus. E realmente esse sentimento de falar não é imediato. Primeiro você não entende porque quem está conversando com você se sente constrangida, a vítima se sente muito constrangida, eu me senti muito constrangida. Eu não queria saber, eu achava que isso hoje em dia eu consigo falar, porque eu tenho acompanhamento psicológico. Então, assim, mas no momento você, tipo, cara, não, isso, ele deve ter esbarrado em mim, ele não deve estar fazendo isso de propósito, ele deve estar mentindo. Isso é horrível. E aí eu vejo, assim, alguns colegas falando com julgamento, isso é péssimo.
Você que tá E aí, isso, mas aí, com licença. E aí, quando o outro credibiliza e acredita, porque eu tive muita coragem, porque não fui só eu e fui importunada no ônibus. E desculpa, mas é porque ele me representou. E acabou que outra pessoa do lado que estava também mulher foi importunada e eu tive coragem de parar o ônibus na Polícia Rodoviária Federal e ter todo o acolhimento, porque eles acreditaram em mim. Então, assim, por mais que você fique assim, em dúvida de ficar vítima e tal, é legal você acreditar na vítima, você deve se credibilizar. Porque, assim, quando a vítima fala, cara, isso já é muito, passa muita chance. Porque você não tem coragem nem de falar, porque você tem vergonha. É muito difícil ser mulher numa sociedade extremamente patriarcal, em que a gente não tem o direito de ir e vir, em que a gente tem que se cobrir porque o nosso corpo é sexualizado. Então, assim, eu vejo alguns colegas dizendo, ela bebeu esse bebê essa bebida, não sei o que. Cara, a gente é mulher, a gente tem o direito de se divertir, a gente tem o direito de vestir a roupa que a gente quer, mas infelizmente, a nossa sociedade impõe que a gente tenha um comportamento totalmente diverso. Então, quando a gente credibiliza a vítima, diz, não, eu vou ouvir a vítima, eu vou dar a credibilidade de sim, que ela está falando a verdade. Se ela não está, vai ter provas e indícios que vão não estar coerentes. Mas quando eu digo, talvez seja mentira, pô, eu já não tenho nem coragem de falar isso. Se fosse a minha companheira do lado, ela disse que não tinha coragem de ter falado. Porque ela não queria acreditar que aquela importunação, que graças a Deus hoje é crime, e no ano que eu coloquei isso, já era crime. Porque antes de 2017, importunação sexual não era crime. Então, assim, é bem difícil. Sabe, é bem difícil. Imagine uma questão do estupro em si, né? Da pessoa ser violentada, ter um ato sexual que ela não quer. Então, assim, eu vejo que não é a questão do julgamento, como você diz, comportamento ético, você der credibilidade à vítima, você acolher a vítima, você entender que, tipo assim, por mais que seja uma situação extremamente difícil, porque é difícil, principalmente para a vítima, contar e falar e expor seus sentimentos em relação a isso, sabe? A gente tem que realmente dar voz a quem realmente merece, que no caso aí é a vítima, não sou eu. O acolhimento é o mais importante de tudo, gente. Se a paciente tem confiança em você, se a paciente ela se abrir com você, não tem porque você tá julgando. É que nem eu disse desde o começo da aula, você não é policial, você não é juiz, você não é advogado, você é médico. E você, quando concluiu a faculdade, ou estão concluindo a faculdade de medicina, você sabe muito bem que fazer o bem sem ver a quem, né? Então, para que julgar? A gente tem que ter um pouco de ciência. Toda a aula eu vou repetir para vocês, diferencial profissional do pessoal, tá bem? Sem contar que quando a pessoa chega lá no seu consultório para poder você ouvir conversando com ela, e ela já logo olha para você e já interpreta como você está duvidando dela, pronto, aquilo já se fecha. Já se fecha, já corta totalmente. Então, a probabilidade de você se abrir naquele momento não existe mais. Agora eu faço a pergunta de vocês, o porquê vocês acham que na triagem a maioria das pessoas que estão na triagem são mulheres? Para facilitar isso. Eu acho que isso é atual, né? Eu acho que antigamente não era tanto assim. Hoje a maioria das pessoas que estão na triagem são mulheres justamente porque as mulheres são mais sensíveis em fazer o acolhimento. A nossa equipe do Saber era composta todas por mulheres. Todas mulheres. Serviço social, psicólogo, Eu cheguei no... Acho que as mulheres têm um olhar mais clínico, né? De mais sensibilidade. Exatamente. As mulheres sensibilizam mais. E se eu perguntasse para vocês, se fosse um homem, qual seria a conduta de vocês? Eu não sei, eu acho assim que talvez o homem ele fosse levar para o lado mais profissional possível. Não, se fosse um homem vítima de estupro. Se fosse um homem vítima de estupro. Ano passado, quando eu perguntei nos mesmos anos de vocês, se fosse um homem, um cara disse, eu ia gostar. Um cara disse isso, eu falei, e se fosse comer teu cu, como ia ficar? Mas eu acho que ele quer dizer isso, que ele ia gostar se fosse ele. Só pode, né? Professor, posso fazer um relato aqui? Pode. Eu trabalhei 28 anos na sistema penitenciário. Não, mas é uma história que eu sei por que Um colega meu saiu com outro colega.
A outra tocou o outro. Eu adoro essas histórias, amigo do meu amigo. O que aconteceu? O outro agarrou o cara. Aí ele foi lá na delegacia e disse que foi estuprado. Primeiro caso que teve. E a pessoa, o homem chega na delegacia falando que é estuprado, É pesado. a pessoa dá risada da cara. Tanto na Pesado, delegacia quanto pesado. a pessoa dá risada da cara, fala tipo assim, vem conta a conversa, rapaz, você foi estuprado. Mas existem estatísticas que o estupro masculino também é equitativo ao feminino. Só que o homem tem muito mais dificuldade de expor a mulher por ser mais sensível, por engravidar, talvez, por ter essa necessidade, muitas vezes, de exteriorizar os sentimentos, acaba que é reconhecido muito mais números de mulheres do que de homens. Mas Vocês querem ouvir uma Outro boa? caso- Imagina no presídio quantos homens não são estuprados. E outro caso também que a gente está sendo falado de homens adultos, mas a gente está Exatamente. as crianças, adolescentes, Exatamente. que são, olha, realmente o número de vítimas masculinas de abuso sexual é altamente, é muito grande, principalmente por familiares, amigos. Quando algumas crianças, uma criança de 10 ou de 12 ou de 12 junto de cabelo. Conselho tutelar. Menino de 12, menino de 8. A família mudar e tal. Tem tantas, né? Mas as crianças ficam brincando. Tem uma menininha lá que a mãe trabalha na penitenciária. E aí elas brincam todas, por exemplo, a minha tem 7, a outra tem 6, uma tem 5 e essa tem 10. Aí as pequenininhas um dia estavam brincando e começaram a fazer uma coisa assim estranha, lamber o braço, fazer. Eu falei assim, ué, mas quem está te ensinando e tal? Aí começou a fazer com dinheiro também. Eu falei, mas quem está te dando dinheiro? Não vou contar não. Aí de conversa em conversa em conversa, eu fui vendo que tinha uma pessoa que estava dando dinheiro para ela. Eu achei isso bem estranho e eu queria alertar mais ou menos a mãe, porque ela fica ali a menina fica sozinha e alguém, o senhor lá, estava dando dinheiro e ela coisa ensinando para as pequenininhas. Assim, as pequenas repetem, né? A criança pequenininha ela só repete. Então, de algum lugar elas tiraram, né? Tipo, bebê com tablet. E assim, tem que olhar tudo da criança. Chegou da escola, vai tomar banho com cuidado, a gente tem que olhar tudo de menino também. Eu já tive um primo, ele é homem, sabe? Então é importante que os pais tenham esse conhecimento básico de estar olhando até o comportamento da criança, até mesmo as partes íntimas, né? Cuidado. Vocês sabem que as mulheres sofrem mais de depressão do que os homens, porém o suicídio é mais frequente nos homens do que nas mulheres, é muito grande. A taxa de pessoas com depressão e suicídio no homem, se eu não me engano, no ano de 2022 chegou a 69%, enquanto de mulheres 34%, então era quase o dobro. Ó, professor, nessa sala de homens já está em 2%. Só nessa sala. Não, mano, eu também tentei me matar 3 vezes, mano. Vocês estão falando demais, velho. Que nem a menina ali começou a falar o dela e já botou o coleguinha lá da frente. Mano, tem nada a ver uma coisa com a outra. Era a minha opinião, eu não tinha que ter falado isso, que nem vocês não tem que falar agora que eu tô falando demais, velho. Pô, mano, eu tentei me matar 3 vezes, velho. Não tava falando do Roger. Pô, que mania que vocês têm, mano. Não posso abrir a boca, mano. É muito chato isso, velho. Tá bom, mano. Tá bom, chega. Professor, gostei muito do que ele falou, porque do jeito que a Nelciane falou que as mulheres têm dificuldade para poder relatar que foram molestadas, que foram abusadas, os homens também têm. Não é só as mulheres, porque é uma vergonha muito maior, talvez, para o homem do que para nós mulheres. Eu tive um paciente que ele teve a coragem de contar que foi molestado dos 7 aos 15 anos pela própria irmã. Vocês viram como é frequente? Até hoje eu nunca entrei em uma sala e perguntei e não teve um caso de violência interna na sala. Pode ir? 15 minutos para vocês? Obrigada. Melhor.